Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus. Vamos dando início a mais um estudo aqui da casa de Francisco de Assis. Como de hábito, nós fazemos a leitura de uma breve página inicial para preparação e ambientação para o nosso estudo. A página é do livro Caminho, Verdade e Vida, assinado pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. A mensagem que nós não escolhemos, mas sim abrimos aleatoriamente, é a mensagem de número 21, que se intitula Caminhos Retos. Caminhos Retos. Emmanuel então separa o seguinte versículo: E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e a achareis. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e a achareis. Este versículo se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6. E inspirado por esse versículo, o benfeitor nos diz: A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: Lançai a rede para a banda direita do barco e a achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: Dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Graças a Deus. Com essa página, então, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, agradecemos, Senhor, estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, em busca do Teu Evangelho de amor, pelas palavras hoje clarificadas pela doutrina espírita. Mestre, permite que nosso entendimento alcance em maior profundidade as lições que vamos ouvir e que nós possamos trazer, cada um de nós, para dentro de si, essas noções, esses ensinamentos, e que possamos, no nosso dia a dia, manifestar que já adotamos uma conduta nova, abandonando o homem velho e assim buscando a implantação do Teu reino de amor e de paz, de perdão e de bondade, de justiça e de fé aqui em nosso planeta. Pedimos, Senhor, a inspiração, a proteção, a intuição
dos nossos benfeitores espirituais, trabalham com a permissão de Deus, em Teu nome, Jesus, dirigindo verdadeiramente essas reuniões, essas atividades de natureza espiritual, que nós possamos, nesse momento, sermos o bom intérprete da mensagem da espiritualidade para aqueles irmãos que nos ouvem. E assim, Jesus, imbuídos da melhor boa vontade que já conseguimos exercitar, pedimos a permissão para que em Teu santo nome, Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga e sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Seguindo então o cronograma da casa, hoje nos coube a lição que vem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo mais volumoso, mais extenso, com mais texto, com mais observações, com mais lições. E hoje, ainda bem no início do capítulo, nós temos o estudo do item 4, que tem como título Causas Atuais das Aflições. De início a gente chama a atenção para o título do capítulo, Bem-aventurados os aflitos, com base num trecho das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que se encontra no Evangelho de Mateus, do capítulo 5º ao 7º, onde Jesus, conforme aqui separou Allan Kardec, vem dizendo das bem-aventuranças com vistas à vida futura. Então Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados vós que sois pobres. Bem-aventurados vós que têm fome agora. Então, Allan Kardec sintetizou todos esses problemas, todos estes sofrimentos humanos na ideia de aflição. Então, os que choram, os que têm fome, são os aflitos do mundo. Então, daí nasce esse título desse capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, como uma designação geral para todas essas aflições que Jesus enumerou no Sermão do Monte, nesse trecho das bem-aventuranças. E Allan Kardec, nesse título que nós vamos ler agora, no item 4, ele trata das causas atuais das aflições. Naturalmente, com o advento da doutrina espírita e o estudo, a experiência demonstrando a imortalidade da alma, que a alma é pré-existente ao corpo físico e que sobreviverá a ele após o fenômeno da morte, era natural que logicamente essa ideia da reencarnação não surgiu com o Espiritismo, mas com o advento da doutrina ampliou-se mais ainda a possibilidade de compreensão das causas para essas aflições que não são encontradas na vida atual. Em todas as tradições religiosas se conjecturou, se criaram hipóteses para se encontrar um motivo, quais as causas do sofrimento humano. Então já encontramos nas tradições, tanto nas tradições do Ocidente quanto algumas do Oriente também, mas vamos nos ater à do Ocidente, que conhecemos, que vivenciamos, e conhecemos melhor. Se atribui muitas vezes por que a criança já nasce com um problema, por que tem sofrimentos já na infância. Então, muitas vezes se atribui isso à intenção de que Deus estaria testando, colocando à prova a fé dos pais, algumas outras correntes que remetem ao chamado pecado original lá em Adão e Eva. Conquanto todas essas interpretações
sejam credoras da nossa total respeitabilidade, da nossa total consideração, temos a liberdade de ter um entendimento um pouco diferente. Entendemos que algumas causas, se elas são encontradas no nosso próprio passado, e que nós não estamos expiando, por assim dizer, os erros de ninguém mais, ninguém menos do que nós próprios. Não são os erros dos nossos pais, não são os erros lá dos personagens, conforme constam as tradições que deram origem à humanidade, mas sim que nós somos herdeiros de nós mesmos. Portanto, a ninguém mais devemos atribuir a causa ou a responsabilidade pelas aflições que experimentamos, a não ser a nós mesmos. Porém, Allan Kardec teve o cuidado de também chamar a nossa atenção para o fato de que nem todas as aflições que nós enfrentamos, que nós encontramos, têm suas causas no passado reencarnatório. Muitas das aflições, e aí chamamos aflições genericamente, problemas que nós tenhamos, de sabores, decepções, problemáticas às vezes de doença, às vezes algum acidente, problemáticas que enfrentamos na vida diária, nem todas elas têm causa no passado das migrações reencarnatórias. Algumas das aflições, e não são só algumas, segundo Allan Kardec vai argumentar aqui, uma boa soma dos problemas que nós encontramos no nosso cotidiano, tem as causas nessa vida mesmo, nessa existência, melhor dizendo, né? A gente sempre aprende que a vida é uma só, ora lá, ora cá, mas na existência corporal. Então, muitos dos problemas, as chamadas vicissitudes da vida, que nós defrontamos, que nos desafiam, foram criadas, sim, por nós, nessa existência mesmo, e não em outra. Vamos ver o que diz o codificador nesse trecho, então, onde ele vai tratar das causas atuais das aflições. Diz Allan Kardec: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, discernir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Então a gente já começa com essas primeiras linhas a refletir quantas situações difíceis a criatura humana cria para si própria devido ao seu comportamento, à sua conduta, ao seu caráter, ao seu temperamento. Então é nessa linha que Allan Kardec então prossegue. Quantos homens, naturalmente homens, ser humano, homens e mulheres, caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ele deu aí já 3 elementos. Primeiro falou já no caráter e no comportamento. E nas motivações, nas bases desse caráter e desse comportamento, ele já colocou 3 fatores. Imprevidência, não agir com base na prevenção, procurando prevenir quais podem ser as consequências dos seus atos, das suas escolhas, das suas palavras. Então, a imprevidência do orgulho. Quantas vezes agimos ou tomamos decisões até importantes, graves para as nossas existências, ou das existências que dependem de nós, como nossos filhos, por exemplo, quantas vezes baseado em orgulho? Então, o segundo fator. E um terceiro fator, a ambição. Na verdade, a ambição, essa palavra ambição em si, ela nem teria uma conotação, um significado negativo, no sentido de que nós vivemos
e que nós podemos e devemos ambicionar coisas, ambicionar estudar, ambicionar um trabalho, ambicionar, almejar, desejar, ter metas. A problemática da ambição, conforme colocada por Allan Kardec já no século XIX, quando esse livro é escrito, significa aquela ambição desmedida, que seria mais próximo daquilo que nós conhecemos como ganância, talvez. Porque é aquela ambição que não mede esforços e aquela ambição a qualquer preço, que passa por cima de qualquer um, passa por cima de valores éticos. Então, esse tipo de ambição. Então, veja esses 3 fatores: imprevidência, orgulho, ambição, nesse sentido, que podem motivar um caráter, um comportamento que levem a consequências danosas, desastrosas. Continua o codificador. Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, vê que ele vai enumerar mais fatores. Falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Então ele dá mais alguns fatores, além da imprevidência, do orgulho, da ambição. Ele enumera também falta de ordem. Quantas vezes, por exemplo, por falta de ordem, de organização adequada, higienização adequada, nós deixamos que no ambiente se criem, muitas vezes, micróbios, pequenos animais, e que vão ocasionar ali a proliferação de doenças. Se isso for dentro de nossos lares, olha a problemática que nós podemos causar, doenças que podemos adquirir apenas pela falta de ordem, de limpeza, por exemplo. Então vai dizer, teve essa doença de pele, e porque isso deve ser uma coisa lá da outra encarnação. Às vezes não, é porque este corpo é perecível, e naturalmente que em contato com certos micro-organismos, se não estiver com uma imunidade, uma defesa muito fortalecida, naturalmente que vai fazer o quadro patológico, o quadro doentio. Então é só um exemplo do cotidiano para ilustrar quando Allan Kardec diz que quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem. Ordem também pode-se pensar em outras formas de se ordenar, de organizar a vida, a existência, os negócios, por exemplo, as finanças, né? Então, todos nós, donos e donas de casa, sabemos que precisamos, por exemplo, organizar orçamento doméstico. Porque se nós só gastarmos sem ter nenhum controle, né, conforme o que entra, equilibrar com o que sai, poderíamos estar nessa condição de pessoas arruinadas. Perseverança, né? Por falta de ordem, por falta de perseverança, né? Imaginemos que a gente tenha lá um problema, uma doença, seja apontado um tratamento, seja facultado todos os recursos, e como a cura está demorando, a gente abandonasse o tratamento. Não é falta de perseverança? Não estaria arruinado daqui a pouco pela falta de perseverança? Então, mais um exemplo, a partir das palavras de Allan Kardec. Pela má conduta, aí são muitos exemplos de má conduta, conforme todos nós conhecemos, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Muito se debateu, né, claro, com o advento da psicanálise, com todas aquelas teorias de Freud, teorias que ajudaram também a libertar o pensamento humano de alguns tabus, de uma repressão, de uma autorrepressão nociva, desnecessária. Porém, a liberação total e completa de todo e qualquer desejo, onde nos levaria? Temos que pensar naquele princípio simples, né? O meu direito acaba onde começa o do outro. Então, por um princípio tão simples, a gente já entende esse fator que Allan Kardec coloca também, que pode arruinar efetivamente uma pessoa que não soube limitar os seus desejos. E aí, quaisquer desejos de consumo,
Então, se a pessoa gasta até não poder mais, como é que ela vai estar no final? Né? Desejo de comida, né? Ou qualquer um outro que a gente se lembre nesse momento. Então, qual o estado de ruína nós podemos chegar se não soubermos limitar os nossos desejos? Então, vejam que ele está trazendo toda uma reflexão que focaliza, coloca em perspectiva a conduta humana nesta encarnação. Então, são consequências. Se alguém se arruinou por um desses fatores, se alguém se viu em maus lençóis, numa situação complicada, numa situação muito difícil, penosa, muitas vezes até mesmo a questão social mesmo, né, difícil, pelo próprio comportamento que ela adotou nesta encarnação, tem nada com a vida passada. Tem com a vida passada os desafios que nós encontramos, mas nem tudo que nos acontece obedece a algum fatalismo, até porque nós o Espiritismo não endossa essa ideia do fatalismo nem da fatalidade, e sim de uma programação que pode eventualmente alterada para melhor ou, infelizmente, para pior, conforme a criatura humana se comporta. Então, quando um comportamento saudável, um comportamento salutar, criamos também um futuro de paz e já uma vida atual de relativa tranquilidade. Mas com um comportamento em desalinho, de excessos, de desequilíbrio, é inevitável que dentro de algum tempo nós venhamos a recolher nesta existência ainda as consequências também desastrosas, também nocivas desse mau comportamento. E Allan Kardec continua se reportando às várias situações causadoras de situações dolorosas, situações difíceis já na vida atual. Quantas uniões infelizes porque foram o resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Então veja que ele está escrevendo no século XIX, onde era o comum que os casamentos fossem arranjados pelas famílias e que os nubentes, os noivos, muitas vezes nem bem se conheciam, só sabiam a que família pertenciam e que seria um bom casamento, porque seria uma união de bens, de posses. Então, Allan Kardec também menciona que muitas dessas uniões foram infelizes porque foram resultado de interesse ou até mesmo de vaidade, né? De promover a união, o casamento com uma pessoa muito bem posicionada, ou muito destacada, muito inteligente, ou considerada muito bela. Então a vaidade de, entre aspas, possuir, porque nós não possuímos absolutamente ninguém, de possuir um parceiro, um cônjuge que tão bem influencia a sociedade. Então as motivações para essas uniões, o interesse ou a vaidade, resultando em uniões infelizes. E apenas porque o coração, Allan Kardec é até poético, né? O coração, ou seja, o sentimento, o amor, a afinidade, alguma simpatia de um pelo outro, não teve nenhuma participação. Então não foram uniões baseadas em sentimento real, verdadeiro, genuíno, e sim baseado em interesse e vaidade. A mesma coisa, isso nem deveria mais existir, mas nós sabemos que algumas uniões, ainda hoje, se concretizam e sem estar baseadas em verdadeiro sentimento, né? Muitas vezes um deslumbramento, uma euforia momentânea, ou até esses interesses mesmo, né? Interesses de natureza material, sociocultural, socioeconômica. Então, essas uniões tendem a se tornar uniões infelizes, porque o amor não foi o que motivou. Então, num pensamento espírita mal compreendido, essa união infeliz, porque isso veio da reencarnação passada, eles são inimigos, muitas vezes eram espíritos que nem se conheciam, se conheceram nessa encarnação, se entusiasmaram, se casaram por interesses que não o amor,
e a união, naturalmente, que foi infeliz pela falta de afinidade, de sentimento que sustentasse a busca pela harmonia, pela perpetuidade da união. E ele continua: quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Isso talvez que toque muito particularmente esse momento que nós atravessamos, né? Está muito em voga falar tem uma expressão em inglês, os haters, né? Seriam aqueles odiadores em língua portuguesa, né? Aqueles que espalham, disseminam, expressam o ódio, assim, muitas vezes gratuitamente, se é que algum ódio vale a pena, né? Mas o ódio gratuito muito pior seria, né? Para aquele que estiver assim se manifestando. Então, quantas desavenças e discussões funestas, quer dizer, destruidoras realmente, né? Infelizes, teriam sido evitadas com mais moderação. Então, por que discutir tão apaixonadamente? Trocar ideia, simplesmente, trocar o ponto de vista, ouvir o do outro com a mesma tranquilidade que nós esperamos ser ouvidos. E também mais moderação e menos suscetibilidade, ou seja, aquela pessoa muito suscetível de tudo se irritar, de se sentir em qualquer contrariedade, se sentir muito ofendida no seu brio pessoal, no seu orgulho, na autoimagem que ela tem, na ideia, na percepção que ela tem de si mesma, enfim, menos suscetibilidade, ser menos suscetível. Se o outro não gostou, achou que a minha ideia é uma bobagem, não tem assim tanto valor, é um direito, e talvez não tenha mesmo. Eu não preciso me ofender com isso. Então, praticando, exercitando um pouco isso, segundo o codificador, muitas desavenças e discussões funestas seriam evitadas. Então vejam que todas essas causas de aflições são da vida atual, não tem nada do passado. E também ele menciona doenças, né? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Cabe um ligeiro comentário, né, sobre intemperança, quer dizer, o desequilíbrio na forma de se alimentar demais, se alimentar de menos, se alimentar muito mal, né, escolher muito mal aí o que pode realmente trazer benefício para o organismo. E também excessos, né? Excessos, muitas vezes, até o próprio repouso que é necessário, não deve ser em excesso, assim como também não o trabalho. Então, vejam, muitas das doenças, muitas das enfermidades que nós adquirimos, que nós desenvolvemos na vida atual, não são resultado das ações nas encarnações anteriores, são resultado, sim, da forma de viver pouco saudável ou mesmo doentia da encarnação atual. E ele continua ainda mencionando, por exemplo, quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio. Eu acho que toda mãe, todo pai, como eu, nesse momento a gente coloca um pouquinho a nossa carapuça, né? Porque por melhor que a gente tenha feito, se esforçado, lá no fundo a gente sabe que deixou passar alguma coisa, porque senão também a gente ia brigar por tudo. E na nossa imperfeição, né? Claro que se nós fôssemos espíritos já um pouco mais adiantados, um pouco mais amadurecidos, né, espiritualmente, teríamos muitos recursos para educar esses espíritos que chegam, né? Então eles chegam pequenininhos, dóceis, fáceis, né, de serem ali encaminhados, orientados. Agora, quando chegam, como é o caso de muitos que nos ouvem, né, e os meus também, quando chegam já nos 20 anos de idade, o que a gente não fez na infância não dá mais para voltar e fazer. Então, ele diz, né, quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio. É claro que não justifica que um filho adulto, perfeito, ciente, com pleno discernimento do bem e do mal,
não tenha total responsabilidade sobre os seus atos, porque muitos filhos realmente não tiveram pais atenciosos, presentes, mas ainda assim se tornaram pessoas de bem, porque cresceram e diante do discernimento souberam perfeitamente, como qualquer pessoa minimamente em equilíbrio, sabe o que é o bem, o que é o mal, o que é errado, o que é fora da lei, o que é dentro da lei, o que é ético, o que não é ético, o que é benigno, o que é maligno, não justifica. Mas alguns pais têm sim uma boa dose, digamos, de responsabilidade naquilo que infelizmente não combateram. Então Allan Kardec continua nesse pensamento: por fraqueza ou indiferença, por fraqueza, né, por não ter aquela dose de energia necessária, né, por fraqueza ou por indiferença, infelizmente alguns pais passam pela maternidade, pela experiência, né, da paternidade ou da maternidade com profunda indiferença, pela formação moral dos seus filhos. Então, seja por fraqueza ou por indiferença, esses pais deixaram que nos filhos se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Então, colocando situações que poderiam ter sido evitadas, pelo menos nos esforços, né? É claro que aqui a gente está considerando de uma forma geral, né? O codificador traz aqui um apanhado geral de causas e consequências da nossa conduta na vida atual, sem entrar no mérito de cada um desses casos, porque naturalmente cada caso terá aí a sua peculiaridade, né? Mas de uma forma geral, alguns pais se esforçam, outros não. Então é nesse sentido que a gente pensa, algumas coisas naquele futuro adulto, naquele futuro jovem, poderiam sim, talvez, ter sido evitadas com o empenho dos pais. Então, que quando eles colhem o que semearam, é claro que se afligem, né, e se sentem infelizes e se admiram daqueles filhos crescidos não demonstrarem o devido respeito, a devida consideração, e alguns até se mostram ingratidão e se mostram muito cruéis até, né? Então Allan Kardec aponta nesse sentido, né, que alguns desses comportamentos talvez pudessem sim ter sido evitados ainda na infância, quando era mais fácil, né, quando era o momento propício para atuar pela educação, pelo exemplo, pelo diálogo. E ele nos propõe a seguinte reflexão: que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que procurem, passo a passo, a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. Interessante que Allan Kardec propõe isso exatamente para aqueles que se sentem feridos nos seus sentimentos, no seu campo emocional. Aqueles que sofreram decepções, ingratidões, coisas que ferem o ser humano no coração, ferem nos sentimentos. E ele propõe que cada um de nós, então, interrogue friamente a sua consciência, volte passo a passo em como é que esta situação começou. E vejamos se não podemos dizer para nós mesmos: se eu não tivesse feito tal coisa, ou se eu não tivesse deixado de fazer tal coisa, eu não estaria nessa situação, eu não teria tido esse sofrimento. É uma proposta e cada um de nós deve examinar a sua consciência, a sua conduta, para evitar erros futuros, né? Situações similares no futuro ou até piores. Então ele vai indagar, já caminhando para o final: a quem, portanto,
devem todas essas aflições, senão a si mesmo. Então, todas essas pessoas que se encaixam nesses exemplos que Allan Kardec enumerou, todos eles devem essas aflições a quem, senão a si mesmos? É uma pergunta. O homem é, assim, em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, de colocar, como a gente diz, né? Coloca a mão na consciência, veja se você não teve parte, não tem responsabilidade nessa situação difícil que você está atravessando. Então, Allan Kardec diz que grande parte das pessoas, em vez de reconhecer isso, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a chance desfavorável, a má estrela, quando na verdade a sua má estrela está na sua negligência. Então são pessoas que acusam o destino, acusam a sorte, acusam até Deus, acusam os pais, acusam a política, acusam o clima, acusam qualquer coisa, tudo menos reconhecer que no seu comportamento é que se originou e vai continuar se originando, enquanto não mudar, os males que o afligem. Então, conclui o codificador. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida, ou seja, um grande número dos males que nos afligem estão justamente dentro desses exemplos que ele deu como causas atuais da existência atual. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Porque pelo aperfeiçoamento intelectual, grande parte da humanidade sempre, de alguma forma, investe algum tempo com escola, com cursos, e com o aprendizado, com o desenvolvimento de alguma habilidade, do conhecimento. Mas deve também trabalhar pelo seu aperfeiçoamento moral com o mesmo afinco que trabalha para obter um diploma ou um certificado, porque esse aperfeiçoamento moral é que vai nos trazer um comportamento, uma conduta salutar, de tal modo a evitar, mudando as causas, mudaremos os efeitos. Causas ruins, o mau comportamento, situações aflitivas. Bom comportamento, causas positivas, o efeito também é positivo. Uma vida, se não fácil, porque ainda não é da condição humana ter uma vida fácil, mas sim uma vida sem uma certa soma de aflições totalmente dispensável, totalmente evitável. E nós então vamos concluindo esse estudo de hoje, retomando a página inicial, que nós sabemos que o acaso não existe. Eu abri por acaso para mim, que não escolhi, não planejei essa página, mas que vem ao encontro da lição de hoje. Então, é a página, capítulo número 21 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, onde Emmanuel retoma o ensinamento de Jesus. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E depois de desenvolver toda uma argumentação, ele conclui dizendo: convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. E com essa mensagem, meus irmãos, nós vamos concluindo o estudo que estava previsto, planejado para esse encontro de hoje, agradecendo a Jesus pelo muito que recebemos, por acréscimo da divina misericórdia. Que possamos ficar todos em paz, rogando mais uma vez: fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.